Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas fórmulas que são utilizadas na rotina de vigilância epidemiológica. Iremos utilizar como exemplo essa tabela onde a coluna A são algumas unidades federativas do país e a coluna B o número de casos de alguma determinada doença. Vamos começar pela fórmula da soma. Essa fórmula, existe pelo menos duas maneiras de serem realizadas aqui no Excel. A primeira delas, você precisa digitar o sinal de igual e selecionar as células que você quer somar. Por exemplo, seleciona essa célula, você vai no seu teclado e tecla o sinal de mais e seleciona a próxima célula que você quer somar, sempre lembrando de colocar o sinal de mais. Em seguida, você tecla Enter. Observe que o Excel já calculou essa soma para você. Porém, quando você tem um banco de dados com maior número de registros, maior número de linhas, esse método acaba se tornando inviável porque você precisa selecionar célula por célula. Então, sendo assim, eu vou ensinar a outra maneira que é possível fazer essa fórmula de soma. Você clica no sinal de igual novamente, sempre que você for fazer a utilização de fórmulas aqui no Excel, você precisa antes digitar o sinal de igual. Então, você digita soma. O próprio Excel já te dá várias fórmulas relacionadas com a soma. Você vai clicar duas vezes nessa primeira opção e vai selecionar aquilo que você quer somar e tecla Enter. Como vocês podem ver, o próprio Excel já somou aqui de forma bem rápida e prática. Agora vamos falar da fórmula da subtração. Diferentemente da fórmula da soma, o Excel ele não traz em seu escopo de fórmulas a opção da fórmula da subtração. Sendo assim, nós vamos fazê-la utilizando o seu operador matemático. Então, vamos digitar o sinal de igual. Vamos escolher os valores que nós queremos subtrair. No caso, vou utilizar como exemplo aqui o total que a gente fez. Menos, no seu teclado você digita o sinal de menos. E escolhe o valor que você quer subtrair. Então, dá Enter. Então, nós podemos ver que do total de número de casos, se tirarmos o estado do Amapá, nós teremos 125 casos. Bem, agora vamos falar da fórmula da multiplicação. Assim como na fórmula da soma, existem duas maneiras de serem realizadas a fórmula da multiplicação aqui no Excel. Então, digamos que esses estados vão apresentar esse mesmo número de casos daqui a 2 meses. Então, eu quero saber o total que cada estado vai registrar de casos daqui a 2 meses. Então, para o primeiro método, eu criei uma nova coluna com o título de meses, que quer dizer que é 2 meses, ok? Então, vamos fazer pelo método do seu fator matemático. Então, seleciono o sinal de igual, seleciono o número de casos e no teclado eu seleciono a tecla da multiplicação. E seleciono o meu fator de multiplicação, que no caso aqui são 2, porque nós queremos saber daqui a 2 meses. E dá um Enter. Então, daqui a 2 meses, se a Amapá continuar registrando esse mesmo número de casos, nós teremos 846 casos. Então, eu venho aqui, clico e arrasto, e teremos a mesma informação para os outros estados. Ok? A segunda maneira de realizar essa fórmula da multiplicação é através da fórmula que o próprio Excel nos fornece.
Então, clico esse sinal e mais de igual, seleciono a fórmula multi, que é essa daqui, dou 2 cliques nela. Observe que ela é dividida em etapas, número 1, número 2. O que quer dizer isso? Na primeira etapa, eu preciso selecionar qual o número que eu quero multiplicar. Nesse caso aqui, 423. Então, para avançar para a próxima etapa dessa fórmula, eu preciso digitar ponto e vírgula. Como vocês podem ver, ele mudou para a segunda etapa. O que é essa segunda etapa? A segunda etapa, eu preciso digitar, eu preciso informar para essa fórmula qual é o fator de multiplicação que eu vou usar. Como eu quero saber a realidade do Amapá daqui a 2 meses, então eu vou digitar o número 2. Se eu quisesse saber 3 meses, eu digitaria o número 3 e assim sucessivamente. Se eu quiser também saber, além da multiplicação por 2, quiser saber outras multiplicações dentro dessa mesma fórmula, então eu coloco novamente ponto e vírgula e coloco outro valor e por aí vai. Mas para esse exemplo vamos usar apenas o número 2. Então, tecla Enter. Observe que ele pegou o número de casos de Amapá e multiplicou por 2. Da mesma maneira, eu puxo e arrasto para os demais estados. A próxima fórmula que iremos mostrar é a fórmula da divisão. Vamos utilizar um exemplo que é bastante comum na rotina da vigilância epidemiológica, que é saber a proporção que cada estado representa do total. Para isso, vamos utilizar a junção de duas fórmulas em uma só, a fórmula da divisão e a fórmula da multiplicação. Então, coloco o sinal de igual, seleciono o número de casos de Amapá. No meu teclado, eu insiro o sinal da divisão, seleciono o total e insiro também o sinal da multiplicação. E como eu quero saber o percentual que a Amapá representa do todo, então digito 100 e dou Enter. Então nós temos que a Amapá representa 77% de todos os casos aqui nesse exemplo. Para saber o resultado dos outros estados, você repete a mesma metodologia. Número de casos dividido pelo total vezes 100. Mais uma vez, dividido pelo total vezes 100. Número de casos dividido pelo total vezes 100. E para saber o total, nós iremos somar, como no exemplo anterior. Igual, soma, 2 cliques, seleciona tudo e 100%. Agora vamos falar um pouco sobre as funções máximo
e mínimo. Basicamente, a função máximo, ela nos informa qual o maior valor da minha série de dados, ok? E assim como a função mínimo, ela também nos mostra qual o menor valor da minha série de dados. Então é muito simples. Sinal de igual, então você digita M, o A com acento, e aqui já aparece a função máximo, que o próprio Excel já tem no seu escopo de fórmulas. Então você dá 2 cliques e você seleciona o seu conjunto de dados. Então, desse nosso exemplo aqui, nós temos que o maior número de dados é 423 do estado do Amapá. O mesmo a gente faz para o valor mínimo, igual mínimo, você digita M e o I com acento, ele já aparece, você dá 2 cliques, seleciona suas informações e dá Enter. Então, o menor valor desse nosso conjunto de dados aqui é 1 e o maior valor é 423. Para finalizarmos, vamos também falar sobre algumas medidas de tendência central, como média, mediana e moda, que é bastante utilizado nas ações de rotina da vigilância epidemiológica. Nesses exemplos, vamos utilizar esse banco de dados hipotético, onde nós temos aqui na coluna C dias. Esses dias quer dizer que é o dia em que cada caso desses foi investigado. Então, nós queremos saber qual a média de dias que está sendo investigado esses casos. Então, colocaremos sinal de igual. Vamos digitar M, com acento, e o Excel já vai nos trazer a opção de média. Então, vamos dar 2 cliques, vamos selecionar nossas informações e vamos dar um Enter. Então, em média, está demorando 40 dias para ser investigado cada caso, neste exemplo. Então, vamos agora buscar o número central desse nosso conjunto de informações. Então, nós digitaremos sinal de igual. Vamos digitar MED, que o próprio Excel já traz para a gente. Então, nós damos 2 cliques. Vamos selecionar as informações e dar um Enter. Então, o número central desse nosso conjunto de dados aqui de exemplo é o 31. Então, vamos buscar agora a moda, né, que é o número que mais se repete dentro desse nosso conjunto de dados. Então, sinal de igual, vamos digitar modo. Aqui é a última opçãozinha, modo, damos 2 cliques e vamos selecionar. Enter. Então, o número que mais se repete nesse nosso conjunto de dados, neste exemplo, é o número 30.